Buongiorno, bom dia. Vamos lá, mais um dia. Que bom podermos estar aqui. Vamos orar novamente? Querido Deus, nós queremos te dar graças a Ti por esta manhã. Queremos te dar graças em poder estar aqui para te louvar, te adorar. E te pedimos que nos dê entendimento sobre aquilo que nós vamos estudar nesta manhã. E obrigado pelo privilégio de nós nos alimentarmos do Teu corpo e do Teu sangue através da ceia. Em nome de Jesus. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz: Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Até aqui. Como hoje é dia de ceia, eu quero falar sobre ceia. Quero falar alguns pontos sobre esse assunto que está, na verdade, em 1 Coríntios capítulo 11, do 17 ao 32. E nesse texto, Paulo dá a orientação de como participar da ceia. E aqui surge uma pergunta que, na verdade, eu tive. Muitas vezes me fiz essa pergunta, e eu creio que talvez algum de vocês estão se fazendo. Como Paulo pode orientar sobre a ceia se ele não participou da ceia com Jesus? Paulo se converte tempos depois da morte e da ressurreição de Cristo. Então Paulo não estava presente no dia em que Jesus parte o pão e toma o cálice com os discípulos. E Paulo, naquela época, ele não era discípulo de Jesus. Ele tinha outra profissão. E a profissão na época era perseguir e matar cristãos. Essa era a profissão de Paulo. Por que isso é importante sabermos? Porque estamos vendo Paulo corrigindo a forma de celebrar a ceia. Por isso, no versículo 23, ele declara: Pois eu recebi. Então ele recebeu de quem? Do Senhor, o que também lhes entreguei. E a pergunta é muito simples, não é? Quando Jesus partiu a ceia e foi crucificado, Paulo não fazia parte do grupo dos discípulos. Como é que Paulo recebeu do Senhor essas instruções? E olha o que ele mesmo, Paulo, diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 até o 5, diz o seguinte. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o 5. Diz o seguinte: É necessário que eu continue a gloriar-me. Com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, presta atenção agora, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo, fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu coisas indizíveis. Tem algumas traduções que diz coisas inefáveis, que quer dizer coisas surpreendentes. Coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Então Paulo está falando, nesse homem me gloriarei. Então aqui está uma declaração de que esse homem é ele mesmo. Vamos pular para o versículo 7 agora, só a primeira parte aqui. Para impedir que eu me exalte por causa da grandeza dessas revelações. Grandeza dessas revelações. Quem é esse homem que foi arrebatado ao paraíso? Foi ele mesmo, o próprio Paulo. Ele está declarando aqui, tanto no versículo 7 como no anterior. Mas os 11 discípulos não faziam a ceia da forma que recebeu de Jesus? Sim, mas segundo a carta de Paulo aos Coríntios, aqui, com o passar do tempo, eles faziam a ceia de forma errada. Eles misturavam a ceia com uma festa chamada Festa do Amor. E com isso bagunçaram, essa é a palavra, o que seria a ceia do Senhor. Aí Deus revela a Paulo para ensinar como tem que ser a ceia.
Por isso que Paulo diz, como eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, eu vos ensinei. Ou seja, tenha cuidado de não mudar nada. Assim como recebi, também estou ensinando a vocês. Tudo isso indica que Paulo não está ensinando a ceia a partir da ceia que foi feita com os discípulos, com Jesus, lá no cenáculo. Paulo está ensinando a ceia a partir daquilo que ele ouviu quando ele foi arrebatado no terceiro céu? Bom, pode ser. Também pode não ser, porque esse texto não dá nenhuma pista sobre a ceia. Agora nós vamos para Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12 diz, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma. Acho que ele não recebeu o abismo ligado. Nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Quando eu estava fazendo esse estudo, nesse texto de Gálatas e 1 Coríntios, eu quis trocar uma ideia com o Eduardo. E tanto ele como eu, nós temos a mesma convicção desses textos, que Paulo teve uma experiência com Cristo depois que Cristo subiu aos céus. Isso é evidente. Em 1 Coríntios 12, sobre o arrebatamento, essa experiência demonstra que Paulo tinha um relacionamento diferenciado com Deus. E Paulo já teve uma revelação diferente na sua salvação a caminho de Damasco. Ele teve um encontro com Cristo ressurreto. Está lá em Atos capítulo 9. Outro ponto que o Eduardo salientou, que é interessante, é Atos 18. Fala que Paulo tinha visões em que Deus o motivava e o conduzia. Então Deus trabalhou vários anos na vida de Paulo. A gente não sabe, porque ali no texto ele diz, eu conheço um homem há 14 anos. Deus deve ter trabalhado na vida de Paulo, talvez 8, 10, 12, sei lá quantos anos antes de Paulo poder escrever essas cartas. A gente não sabe, mas sabemos que é bom tempo. Não é que o dia que ele aceitou a Cristo, 2 ou 3 dias depois tiraram as escamas dele porque ele ficou cego e logo saiu a escrever essas cartas. Então Paulo, de qualquer forma, levou um tempo. Então Deus trabalhou vários anos na vida de Paulo, e como ocorreu esse recebi de Cristo, não é claro. Não é claro. Mas Gálatas demonstra com clareza a autoridade do seu ensino em Cristo. Não de homens, mas de Deus. Dito isso, vamos para o assunto mais específico. Agora vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 até o 32. Paulo começa a tratar sobre a ceia. Já que ele tem essa autoridade, então ele começa no versículo 17 dizendo o seguinte: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Eles estão se ajuntando para celebrar a ceia, mas Paulo está dizendo, vocês estão se ajuntando para pior, mas fazem mal do que bem. Ele vai dizendo porque no versículo do próximo, do 18, em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Então, a primeira lição que aqui é que, mesmo que nós nos reunimos para tomar a ceia, podemos sair daqui pior que estamos. Mesmo com o pão e suco de uma forma física, não tem a ver em você pegar um pedacinho de pão e um cálice de suco, colocar na sua boca, mas tem a ver de como nós estamos com o corpo de Cristo. Se nós não estamos unidos num só espírito, essa reunião pode fazer com que nós ficamos piores. É isso que está dizendo o versículo. Se depender desse ponto, como eu vou sair daqui? Melhor ou pior? Nós estamos celebrando o corpo de Cristo e não devemos dividir o corpo de Cristo.
Creio que não é o caso de alguém aqui na aliança, não é o caso de ninguém aqui. E no versículo 19 e 20 diz, pois é necessário que haja divergência entre vocês. Opa, até parece que alguma briguinha é interessante aqui, né? No caso lá. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo diz, vocês estão se reunindo, fazendo tudo, mas vocês não estão comendo a ceia do Senhor. Por quê? Olha o motivo no próximo versículo, no 21. Porque cada um come em sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. A ceia deles realmente era comida e era vinho. Tá? Era comida normal, vinho normal. E além disso, uns não esperavam pelos outros, ou seja, começou a se formar grupinhos dentro da igreja, as tais panelinhas. Acho que é meio antigo essa ideia, né? Precisaria atualizar ela. Mas vocês entendem. A ceia deles não era como a nossa, que vocês chegam aqui e está tudo preparado. Você só participa da ceia. A ceia da igreja de Corinto, cada um trazia da sua casa um pouco de comida e vinho, para que todos comessem juntos. Mas qual é o problema então aqui? Os mais ricos traziam melhor comida e o melhor vinho. Os mais pobres traziam comida mais simples e vinho inferior. E tinha gente que nem tinha o que levar. Não tinha o que trazer, não tinham mesmo, eram pobres. Aí os que traziam melhor comida, melhor vinho, vendo que alguns não tinham o que trazer, faziam os seus grupinhos separados e nós participamos da nossa ceia. Cada um reunia o seu grupinho, onde tinha fartura, comida bastante, enchiam a barriga, e tinha outros que passavam fome porque não tinham o que comer. Tinha outro grupo que gostava mais de vinho. Hoje nem vamos partir do pão, nem vamos comer comida, né? Hoje vamos só tomar o sangue de Jesus. E ficavam embriagados. Isso começou a virar uma verdadeira bagunça. Gente comendo demais, gente bebendo demais e gente passando fome. Não pense que eles se reuniam num prédio, num lugar como nós aqui, como o nosso, né? Eles não tinham lugar fixo, na verdade. Às vezes se reuniam embaixo de árvores, às vezes em cavernas, às vezes em casas. E o que nós lemos na Bíblia diz que às vezes se reuniam no pátio do templo. Eu acho que isso era o que mais ocorria, né? Mas, em resumo, eles se reuniam em qualquer lugar. E no versículo 22, Paulo começa a corrigi-los, né? Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Então, Paulo está dizendo o seguinte, se o seu objetivo é comer e beber para encher a barriga, coma e beba em casa. Você não precisa vir aqui na reunião onde vamos comer a ceia do Senhor. E o versículo 22 ele continua, né? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. E agora ele vai explicar então de como é a ceia a partir do versículo 23, que é aquilo que eu comecei no começo. Aí aqui ele começa, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças, partiu, e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Aqui Paulo organizou como deveria ser tomada a ceia diante da situação que os coríntios faziam. Então, primeiro comer do pão, depois tomar do cálice, e essa é a ordem que nós sempre fazemos aqui. E, por exemplo, hoje, ao tomar da ceia, também estamos anunciando
o que o final do versículo 26 diz, anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E no versículo 27 começa dizendo, portanto, por isso, ou por causa disso, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aqui começam alguns problemas. Aqui a palavra indignamente faz muitos cristãos entenderem que são indignos. E se entende que são indignos, também entende que são culpados de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que Paulo quer dizer com indignamente aqui é o modo de como eu pratico o comer e o beber. Aqui está falando a forma de que se come e que se bebe. Porque se nós nos avaliarmos quem de nós seria digno de comer a carne e tomar o sangue do Filho de Deus, nenhum de nós seríamos dignos. Nenhum. Precisamos entender que Paulo está corrigindo a forma de como eles estão lidando com a ceia. Por quê? Porque havia divisões, intrigas, gente se embriagando, gente comendo demais e gente passando fome. E o principal de tudo é que tem pessoas que não estão respeitando esse momento. Por exemplo, desprezando os mais pobres. Paulo fala, parem com isso. Parem com isso. Vocês estão comendo ou bebendo de forma indigna, sem respeito. Uma palavra mais bíblica, sem reverência. Repito, Paulo estava organizando essa situação na igreja de Corinto. Mas o que muitas igrejas interpretam com a palavra indigna é que quem tem pecado não pode participar da ceia. Mas Paulo não está dizendo que quem tem pecado não pode participar da ceia. Paulo está dizendo a forma de como você vai tomar a ceia tem que ser uma forma de reverência, tá? Um profundo respeito. Você não pode desprezar os mais pobres, o contexto aqui está dizendo. Você não pode vir para cá para se embriagar. Talvez o nosso contexto, por exemplo, não fique na hora da ceia no WhatsApp, né? Alguns não largam o Instagram ou Facebook. Ainda bem que não tem ninguém aqui, não é o caso de alguém aqui. Não é hora de fazer fofoquinha com quem está sentado ao seu lado. Desse jeito, vocês não estão comendo da ceia. É isso que Paulo está dizendo. Era o que estava falando aqui. Por que ele está falando isso? Porque o que está diante de mim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ceia é algo sério. Olha para cá, olha para mim. Quem aqui não pecou? Quem aqui não comete pecado? Quem aqui pode dizer, eu posso participar da ceia porque eu não tenho pecado nenhum? Quem de nós pode fazer isso? Se o apóstolo Paulo está falando de quem é digno não pode comer, então nenhum de nós aqui podemos comer. Nenhum. Pode tirar a mesa e nós vamos ficar sem ceia. Não vamos ser hipócritas, dizer que nós não temos erros, que não temos pecados, não temos falhas. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando da forma e não a pessoa ser indigna. E aí ele vai, né? E aí ele começa a pesar um pouco, né? No versículo 28. Ele diz, examine-se, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O texto diz que eu tenho que me examinar e comer. Tá? O texto não diz, examine-se a si mesmo, encontrando pecado, não coma. Não é isso que está dizendo. O que é o examinar? Será que eu não estou fazendo o que Paulo vem corrigindo aqui? Será que eu não estou dividindo o grupo? Será que eu não estou em facção? Estou usando o contexto bíblico aqui. Será que eu não sou quem está desprezando os mais pobres? Será que não sou eu quem vem para se embriagar ou vem só para comer? Examine-se
a si mesmo. Paulo diz, eu não estou falando isso aqui para vocês ficarem julgando uns aos outros. Ah, o beberão é aquele lá. O comilão é esse aqui. O pecador é aquele outro. Não é isso, né? Não é para isso. Então, cada um examine-se a si mesmo, não é apontando o dedo ou fazendo comentário um do outro para dizer o que é o quê. Vocês sabem o que estamos celebrando aqui? Vocês fazem ideia o que dia de ceia nós estamos celebrando aqui? Nós estamos celebrando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que ceia é algo sério. E ele vai piorando um pouquinho mais aqui. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Paulo diz que cada vez que se reúnem, estão indo para pior. Mas por que para pior? Porque eles não discernem o corpo do Senhor. Eles tomam de forma indigna. Ou seja, eles não estão nem aí para a ceia, né? Para o corpo de Cristo, para o sangue de Cristo. Eles querem mesmo é fazer a festa. É a forma que está levando eles à condenação. Infelizmente, trazendo para o nosso contexto, para muitos cristãos, os elementos da ceia é só um pão e é só um suco. É tipo obrigação. Só que a Bíblia diz que nós comemos da carne e bebemos do sangue do Filho de Deus. O pão é pão, é lógico. O suco é suco. A questão é a forma, o entendimento de como eu como e como eu bebo. Jesus disse, a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. E aí, para piorar, tem o versículo 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram. Esse dormiram já morreram. Então, na igreja de Corinto, tinha pessoas doentes, pessoas fracas, e alguns já tinham morrido. E Paulo diz que essa é a atuação, ou é a mão pesada, vamos usar esse termo, de Deus. Por que sobre essas pessoas? Porque eles desprezavam a ceia, participavam de maneira errada e desonra a Deus pela ceia do Senhor. E vai piorando um pouquinho mais, o versículo 31. Mas olha a condição que está aqui. Se nós tivéssemos o cuidado de examinar os outros, às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós examinamos os outros. O fulano está aí, o ciclano está aí, a ciclana está aí. Está participando da ceia, olha. Se nós tivermos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. A condição aqui é nos examinar e não julgar. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Porque nós não vamos nos julgar. Então, examinar não é o mesmo que julgar. Tá? E o 32 vai completando ali, um pouco mais forte ainda. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor. Opa, aqui diz que nós somos o quê? Julgados. Julgados por quem? Julgados pelo Senhor. Estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. E aqui Paulo diz, é melhor você sofrer o juízo de Deus, ser disciplinado para o dia do juízo, o dia do juízo que você não seja condenado com o mundo. Talvez aqui eu não quero entrar, porque parece que dá a ideia de perca de salvação, né? Mas será condenado junto com as pessoas que não têm Cristo. Não é isso que eu quero dizer aqui. Tá? Então, tal é o amor de Deus por nós, como o Pai, que ama tanto o seu Filho, que ele disciplina aquilo que o Filho não quer aprender. Tem um caso na Bíblia que fala na igreja de Corinto mesmo, num caso de pecado, quando o filho tem relações com a mãe do pai dele, com a madrasta. Tá? Tem esse caso ali. Então, não é a mãe dele, é a esposa do pai dele. E aí Paulo diz, olha, vocês não estão tratando isso? Vocês estão deixando assim? Quando é que vocês vão tratar desse caso?
Então, às vezes, a liderança tem que tratar com esses casos de pecados visíveis que estão no meio das igrejas e que atrapalham. Esse é o caso. Aqui Paulo dá um puxão de orelha. Vocês estão fazendo o que com esse caso aí? E às vezes são casos de pecados visíveis, fortes, que atrapalham, que incomodam o grupo. E a liderança precisa agir. Então vai, conversa com a pessoa dá um tempo na ceia. É melhor você não tomar ceia para não passar por essa situação de juízo. E se a pessoa não quer se consertar, vai, conversa de novo, tem os passos. E último caso, se a pessoa não quer mesmo, a Bíblia diz, exclui ela no meio de vocês, porque ela não é de vocês. E para ela voltar a tomar ceia, ela precisa provar que ela se arrependeu, participar, alguém anda com ela, faz um discipulado e só depois ela se integra a participar da ceia. Para vocês verem o que é a ceia, a importância e a seriedade que ela tem. Não fique só pensando, pegar um pedacinho do pão, pegar o suco e volto, tomo, fiz a minha obrigação e tchau. Não, ela tem uma profundidade muito forte, muito rica, e é por isso que eu quis trazer esse texto hoje, porque a gente lê sempre o tradicional, né, o de costume, do 23 até o 26, que é muito fácil, mas precisamos entender todo o contexto. Então esse é o contexto sobre a ceia do Senhor. O que ela representa e como ela deve ser celebrada dentro do seu significado correto. Nós temos o grande privilégio que o Senhor nos deu. Por isso que ela é uma ordenança. Pela sua graça, nós podemos ser alimentados pelo Senhor Jesus, onde Ele está presente. Então eu gostaria que todos vocês que têm a Jesus como Senhor, como Salvador, e já se batizaram, que participassem desse momento tão importante e tão especial, né? Talvez alguma pessoa, mas eu não sou batizado. Você não é batizado há um tempo. A Bíblia não diz, não deve tomar se não é batizado, não. Mas, puxa, se você tem a fé em Cristo, por que você não quer se batizar? São duas ordenanças. Você se batiza e participa da ceia. E há de errado isso? Nada. Você quer participar porque você tem o Senhor Jesus? Eu não vou impedir isso. Mas fica por sua conta e responsabilidade diante do que a Bíblia diz. Querido Deus, nós queremos te dar graças a Ti por esse privilégio. Nos abençoe nesta semana. E abençoe também aquelas pessoas que não puderam vir por uma razão ou por outra. Mas que possamos entender a profundidade disso. Que a nossa comunhão com o Espírito Santo seja tão profunda, tão real, tão viva, que o comer desse pão, o tomar desse sangue, possamos realmente sentir a paz, o teu atuar em nossas vidas, sentirmos a paz, a alegria, porque o Senhor se agrada. E é isso que nós queremos fazer. E é isso que temos feito. E é isso que nós queremos viver. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém?